abrindo as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ler duas escrituras. Gênesis 2, do verso 15 ao 17. E depois nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 2 também. E tomou o Senhor Deus o homem. Perdão, aqui deixa eu desdobrar a Bíblia aqui. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora vamos para 2 Coríntios. Perdão, disse capítulo 2, né? Capítulo 3, perdão. Vamos ler do verso 1 ao verso 15, ao verso 5, perdão. Estou errando muito aqui, né? Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa ou de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Verso 6 ainda. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Podem se assentar, que Deus nos abençoe, nos ajude. Se vocês prestarem atenção na leitura de Gênesis, o homem foi colocado lá com um dever. Vamos voltar lá? Nós estamos aqui para estudar, não é? Às vezes nós deixamos, como sempre eu friso isso, às vezes nós deixamos os detalhes. E os detalhes é que nos abrem o entendimento, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o... Mas guardar de quem? Sendo que só tinha eles dois. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, para que no dia em que dela comerdes, certamente, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. De quem será que eles deviam guardar? Justamente daquele que veio sorrateiramente e os perverteu. Compreenderam? Deus os colocou num terreno de prova, como também coloca cada um de nós num terreno de prova. E oxalá que Deus também nos ajude a nos guardar, não é? Como a Bíblia diz: guarde o que tendes para que ninguém te toma. Porque Deus não nos deu um jardim do Éden para guardar. Mas Paulo fala, escrevendo a Timóteo: guarda o bom depósito que recebestes. Ou seja, não deixe o diabo de alguma forma tirar o que Deus já deu para você, através de dúvidas, de arrazoamentos. Amém, meus queridos? Mas guarde isso no seu coração, porque Deus te deu, porque Ele te ama, não é? E desde que o homem estava lá,
né, no lugar em que Deus o colocou. Na mensagem O Éden Satânico, o profeta esmiuça isto, mas eu quero dizer aqui com poucas palavras, porque vamos saltar para outro assunto, que é o que nós queremos mais falar, que é o de mais importante para nós no momento agora, aqui nesta noite. O homem estava lá e ele era dependente somente de Deus. Somente de Deus. Tudo o que eles precisavam era só recorrer a Deus. Eles não tinham nenhum outro problema, não tinham dificuldade, não tinha nada. Era simplesmente fazer o que Deus pediu. Se priva disso e o resto é só alegria, é só felicidade. Amém? Às vezes usamos essa expressão que ir para o céu não é tão difícil desde que nós observamos o que Deus pede de nós, pede para nós. É só isto, né? Mas o homem, como nós vemos, ele foi persuadido por sua esposa e ele terminou aceitando aonde ela tinha caído. É um fato importante que às vezes você diz, o pecado que Adão cometeu, Adão pecou. Não, a Bíblia não disse que Adão foi enganado. É aqui onde os nossos amigos e irmãos denominacionais, eles perdem o fio da meada para não entender por que Deus privou a mulher do ministério. Em todos os tempos. Se você notar na lei levítica, nunca foi ordenada uma sacerdotisa, embora ela pudesse ser filha de Arão, ela pudesse ser da tribo de Levi, ela pudesse ser a mulher mais capaz que... E existiam mulheres capazes, como hoje tem mulheres capazes. Mas Deus privou ela disto. Estou entendendo? Aí por isso que Paulo diz lá em Coríntios 14, 34, né? As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque é indecente que as mulheres assim falem na igreja. Estejam caladas como ordena a lei. Mas por que como ordena a lei? Porque ele está falando como foi na lei levítica. Então no sacerdócio levítico, agora no sacerdócio de Melquisedeque também ela foi privada. Agora por quê? Em 1 Timóteo capítulo 2, se você seguir a leitura do verso 9 a seguir, diz que Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. É por isso que é exigido a ela uma sujeição. Mas aí as pessoas podem indagar e dizer assim, mas aquela mulher é cheia do Espírito Santo. Será que mais do que Eva? Eu creio que não. Pelo contrário, quando na regeneração, todas as mulheres chegarão a ser o que Eva já foi. Porque hoje as mulheres, elas têm o penhor do que Eva tinha. O penhor quer dizer uma parte do pagamento. Estou entendendo, meus irmãos? Agora tente colocar isso na cabeça de uma mulher do século 21. Elas jamais vão entender isso. Porque hoje, me desculpa, eu sei que isso vai para a internet e pode dar um bom bafafá, mas estamos aqui para dizer a verdade. Sem temer, né? Porque a maioria vão ser contra, porque todo mundo tem que entrar na modernidade. E outra, se nós como pregadores não oferecer o prato do dia, nós não temos ibope, nós não temos sucesso. Mas não estamos aqui para apresentar o prato do dia, nós estamos aqui para apresentar o prato que os eleitos devem comer. Esta é a realidade. Se os demais não querem comer, não é responsabilidade nossa. Não é verdade? Mas se você vai para o livro do profeta Isaías, ele disse que Israel estava pervertido, porque quem estava à testa do governo eram mulheres e crianças. Mais uma vez eu quero dizer para as irmãs, você é uma bênção, toda mulher é uma bênção. O profeta diz que depois da salvação, o que Deus pode dar de melhor para um homem é uma boa esposa. A Bíblia chega a dizer que ela é como coroa preciosa, mas desde que ela esteja no lugar que Deus deixou para que ela fique. Entenderam? Mas se ela toma a direção, o diabo sabe aonde explorá-la. O diabo sabe que o sentimento dela é mais frágil. Deus a fez assim. E é justamente aí onde é que o diabo entra. Estão entendendo? Agora, por que Adão pecou? Porque Adão aceitou ela pervertida para redimi-la. Como Cristo, o segundo Adão, ele nunca pecou.
mas a Bíblia diz que ele se fez pecado. É ou não é verdade? Tanto é que morrer da forma em que ele morreu é maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele não era maldito, pelo contrário, ele é bendito. Mas ele se fez maldito para libertar nós, a segunda Eva. Ele pagou o preço que pagou, ele se fez pecador. Ele não era, mas ele se fez. Ele não era maldito, mas se fez maldito para que pudesse redimir a cada um de nós. Adão poderia ter dito, não, o problema é seu, se você for enganada, fica aí com o seu engano, tal, mas ele a redimiu. Por isso que a Bíblia diz, ele não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Estão entendendo, meus irmãos? Isso é um quadro maravilhoso, mas nós não vamos parar aqui. Então, o homem deveria ficar com a sabedoria que Deus lhe proveu, mas ele decidiu entrar na sabedoria da ciência do bem e do mal, que é a sabedoria que reina nesse mundo, a qual, isso aqui é uma bênção, mas também, por outro lado, maldição. O rádio é uma bênção, mas também maldição. O automóvel é uma bênção, mas também é maldição. Nada que essa sabedoria do mundo aqui provê tem um lado só real. Sempre vai ter os dois lados. Tanto é bênção por um lado como maldição por outro. Isso aqui me faz eu ter todas as mensagens que estão traduzidas no Brasil, me faz ter aqui dentro desse aparelhozinho. Estão entendendo? Dentro do celular. Veja quantas pessoas já foram alcançadas com esse benefício e que quão bem isso tem feito, mas quantos lares já foi para a desgraça, quantos ainda irão por causa disso aqui. E quantas pessoas serão pervertidas por causa do celular. E no entanto, por um outro lado é uma tão bênção. Então é a árvore dos dois lados, a ciência do bem e do mal. O carro não é uma bênção? Mas segundo a estatística, diz que todo ano aqui no Brasil morre mais gente do que a guerra do Vietnã, com acidentes automobilísticos. Então o que me faz ir tão rápido também quando vocês, eu sempre me conscientizo disso, por isso que eu sou um dos motoristas mais tensos, eu me desgasto para dirigir. Nunca esqueça que quando você está na rodovia e uma carreta está passando por você do seu lado e você está a 100 por hora e quem sabe ele está a uns 120, você está isso aqui da morte. A morte está passando bem justamente do seu lado, é só Deus tirar a mão e ele fazer isso aqui, ou um pneu dele estourar, não tem como você sobreviver a um acidente assim, só se não chegou a sua hora ainda. Quando você monta em cima de uma moto e você sente aquela sensação da velocidade, 120 por hora, e você vê só asfaltinho assim atrás de você, lembra-se, você está em cima de uma bomba de 2 rodas. Que se aquilo ali estourar um pneu, ou se alguém derramou um óleo diesel no asfalto, e isso aqui fazer aqui, você será o para-choque do asfalto. É uma ciência do bem e do mal. Agora eu te pergunto, aonde Deus já fez alguma coisa que é maldição? Aonde você já fez Deus fazer alguma coisa que tudo que Deus faz é perfeito? Amém? Até esse meio de vida que nós temos aqui não é perfeito. Estamos morrendo, porque viemos pela via da ciência do bem e do mal. Então Deus proveu, porque Adão e Eva tinham que depender exclusivamente só de uma direção, só de uma sabedoria. Mas eles escolheram o outro tipo de sistema. E veio Cristo e nos tirou do mundo. O meu reino não é deste mundo. O reino de Deus estará entre vocês. Quando disseram que está aqui, ali ou acolá, ele estará entre vocês. Quer dizer, nós vivemos num reino à parte deste aqui. E tudo que Deus quer para mim e para você, em todos os aspectos, em todos os sentidos, você não pode depender disto aqui. Você não pode depender dessa sabedoria daqui. Você tem que depender exclusivamente lá de cima, do novo sistema que Deus deu para nós. Estou entendendo? Tudo que você for fazer, diz o profeta, ore primeiro, busque uma direção primeiro.
porque Deus quer que você seja dirigido por lá. E se Ele te impelir, Ele é responsável por o que Ele está fazendo. Então nós não podemos usar as nossas habilidades em qualquer parte que seja. Porque, segundo Tiago capítulo 3, essa sabedoria que nós herdamos aqui, esse QI subdesenvolvido que o povo fala, esses homens que têm um QI tão avançado que hoje estão lá na NASA, que estão nos serviços de inteligência, o que eles estão fazendo? Bomba para destruir o mundo. Jatos que não conseguem nem ser detectados por radar, mas para que esses jatos? Para jogar bomba, míssil, onde é que eles... É para isso que serve essa sabedoria. Agora, a nossa sabedoria, ela vem para nos tirar desse sistema falido e nos jogar numa eternidade. Esta é a realidade. E quanto mais você se torna sábio para Deus, mais confuso o mundo vai te ver. Porque a sabedoria, Coríntios capítulo 1, a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Por isso que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis para confundir as que se dizem sábias. E aí onde é que Deus mete eles em confusão. E é por isso que o evangelho intelectual, ele não pode permanecer para sempre. Nós não podemos apenas crer no evangelho do intelecto, só da sabedoria e do conhecimento. E nós não podemos, por isso que diz o profeta, organizamos, morremos. Porque quando organizamos, nós fazemos um sistema e queremos que Deus trabalhe dentro daquele sistema e que as pessoas vivam dentro daquilo, quando Deus não está naquilo. Porque aquilo inclui uma cabeça, um pensamento, uma direção. Quando Deus, a igreja, ela não precisa de um cabeça, ela já tem um cabeça. E esse cabeça chama-se Cristo Jesus. E é ela que vai dirigir o corpo. É ela que vai dirigir cada movimento. E não precisa de ninguém mais. Estou entendendo? Por isso que quando ele partiu para a glória, ele não deixou ninguém na direção da sua igreja. De hoje em diante vocês respeitam fulano de tal, porque ele vai me substituir aqui na terra. Ele diz não, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Jesus tem misericórdia de nós. Mas deixa eu ler um pouquinho aqui para os irmãos, né? Ontem nós meditamos ali em Martinópolis em parte disso aqui. Lemos aqui esse parágrafo e foi isso que me inspirou a nós falarmos do que estamos falando. Mas Deus não faz deste modo. Ele pega algo que não é nada. Ele falando das coisas do mundo, né? Se as pessoas vão escolher alguma coisa, ele vai escolher algo que ele, de acordo com a sabedoria deste mundo. Vamos fazer assim porque fulano fez e deu certo, ciclano fez e deu certo. Irmãos, o que dá certo para os outros pode não dar certo para nós. Só Deus sabe o que é que vai dar certo para nós. Mas Deus não faz desse modo. Ele pega algo que não é nada, de modo que ele possa mostrar-se ser poderoso. Que ele possa mostrar-se ser poderoso, que ele pode. Se ele tivesse tomado um alto sacerdote ou um homem bem treinado, falando dos apóstolos, nos dias em que ele estava chamando os apóstolos, se ele tomasse isto ao invés de um ignorante, um pescador iletrado que não podia nem mesmo escrever o seu próprio nome, vá para Atos, creio que capítulo 2 ou 3, ou capítulo 4, eu não me lembro, eu sei que é por ali. Eles ficaram maravilhados quando Pedro e João responderam o que eles queriam saber, e eles ficaram pasmados, porque sabiam que eles eram sem letra, eles não tinham estudo, que eram ignorantes, mas tinham estado com Jesus. E o profeta diz, você com um minuto com Deus, você aprende mais do que um ano inteiro do que alguém possa te ensinar. Ou algo assim nesse sentido. Se ele tomasse isto ao invés de um ignorante, se ele tivesse um pescador iletrado que não podia nem mesmo escrever o seu próprio nome, eles podiam ter falado, este vê sua educação paga, mas Deus tomou um homem que não podia nem mesmo escrever o seu próprio nome.
que ele podia tomar algo, que ele pudesse fazer alguma coisa, mostrar que ele é Deus. Quando nós conseguimos um lugar que nós pensamos que não somos nada, então estamos nas mãos de Deus. E quando aquele pensamento arrogante nos toma e enche a nossa cabeça e dizemos que nós somos capazes disso, que nós entendemos porque eu teria condição de fazer, nós vamos fazer, ou isso ou aquilo. Quando nós conseguimos um lugar que nós pensamos que não somos nada, então estamos nas mãos de Deus. E Ele pode moldar-lhe e fazer da maneira que Ele quer que você seja. Senhor, eu estou no zero, mas eu estou nas Tuas mãos. E eu quero que o Senhor faça de mim, do jeito que o Senhor quiser que seja feito. Mas desde que sentimos que somos importantes, você não sente vergonha? Eu, desde que eu li isso ontem, eu estou envergonhado comigo mesmo. Desde que sentimos importante, quando você vê uma pessoa se gabando, tenha dó dele. Bom, para começar, a Bíblia já diz no livro de Provérbios que aquele que gaba a si mesmo é falta de entendimento. Mas desde que sentimos que somos importantes, você nunca ficará em parte alguma. Não se pode ficar nas mãos de Deus enquanto você não sinta que não é importante. Queremos ficar na mão de Deus? Queremos ou não queremos? Então, tira esse pensamento arrogante de que você é importante, que você é alguém. Não, irmão, porque eu peguei isso, eu fiz isso. Essa é a parte do nosso ego, do nosso eu. Nós queremos sempre mostrar que podemos sobressair em alguma coisa. Mas vamos seguindo aqui. Lembra-se que no livro de Atos, no capítulo 6, Estevão fala, no seu testemunho ali, que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Em toda a sabedoria. Irmãos, os egípcios tinham uma ciência. Se você uma hora tiver com um tempinho, pesquise no YouTube sobre as pirâmides. E você vê que cada um tem uma versão do que é aquelas pirâmides. A última versão que eu dei uma analisada, dizem que aquelas pirâmides, elas foram construídas como se fosse uma estação, como uma estação energética. Diz que a partir daquelas pirâmides, e aí eles foram mostrando dentro dos seus argumentos, que inclusive aquela pirâmide maior que falta, a parte de cima lá, diz que aquela parte de cima, diz que roubaram, que aquilo era ouro puro maciço lá em cima. E diz que lá batia o sol, e do sol refletia, mandava, eles mostraram a falha que tem dentro, e de lá batia em um aparelho que era, vamos dizer, como se fosse uma fonte, e daquela fonte batia, diz que iluminava a parte do Egito inteirinho, era iluminado à noite. Como se fosse uma usina nuclear. Isso é um dos argumentos. Mas só Deus sabe como foi construída e para que foi construída. Mas que foi só simplesmente para sepultar Faraó, já chegaram à conclusão que não foi para isso. E Moisés foi instruído em toda aquela sabedoria. Imagine você os cálculos, a engenharia, como existe aquele filme de Moisés, né, dos 10 mandamentos antigos, que inclusive o profeta recomenda, se você nunca viu, seria bom você ver, que segundo a base histórica que pegaram, uma das cidades que existe lá foi Moisés que construiu para o faraó. Na engenharia, nos cálculos, nisso e naquilo outro. E no entanto, ele tinha nascido o libertador para o povo de Deus. Só que Deus disse, eu não posso deixar esse Moisés aí libertar o meu povo. Irmãos, já viu aquele ditado que 2 duros não constrói muro? E que 2 bicudos não se beijam? É isso aí. Só existe um grande.
Só existe um que tem que receber a honra e a glória. Se você quiser ser bem sucedido com Deus, deixe Ele brilhar em você. Aí Ele vai te usar. Agora, se você quer aparecer no quadro, saia o mais rápido possível, porque você vai ser fulminado. Examine a mensagem às eras da igreja. O profeta diz que todos que tentaram ser servidos em vez de servir, terminaram em vergonha. Por isso que ele diz: entre vocês, quem quiser ser o maior, sirva os demais. Deus nos ajude. Me desculpa aí pelo grito aí, é que saiu uma pressão aqui, tá? Olha que coisa maravilhosa, né? Então Moisés foi instruído em tudo aquilo, mas ele fracassou. Quando ele chegou à conclusão de que ele era o libertador e que ele precisava fazer o trabalho para Deus, ele não pôde usar aquilo que ele tinha aprendido, porque aquilo ali era a sabedoria da ciência do bem e do mal. Deus não poderia operar por aquele sistema. É por isso que os seminários fracassaram. Com todo o respeito ao seminarista que vai nos ouvir pregando na internet. É por isso que o mundo religioso chegou na condição que chegou, porque tomaram a sabedoria do homem em vez da sabedoria de Deus. Moisés se deu conta disto. Então ele soube o suficiente, então Deus o tomou de volta no deserto para ensiná-lo algumas fraquezas humanas. Deus teve que pegar o homem forte, o homem poderoso, o homem sábio e transformá-lo num fracassado. O caminho para cima é sempre para baixo. E ele tomou de volta para ensinar-lhe a verdade do assunto. Quão bem ele aprendeu, oh que coisa, ele alguma vez tomou uma lição. Deus deve ter tido um tempo com ele ali atrás. Você sabe, Moisés tinha um temperamento. Irmãos, é que eu sempre falo, Deus está no comando dos seus filhos se são predestinados. Não tem como ver o diferente. Isso é Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Você sabe, Moisés tinha um temperamento e Deus lhe deu uma esposa pelo nome de Zípora. Ela tinha também. Assim sendo, imagine que tudo não estava bem, tão bem naquele lado no deserto por um tempo. Imagine quantos dedos na cara correu para lá e para cá, com toda a maneira simples e singela de se expressar, para que vocês entendam que são simples também. Quantas vezes, eu não sei se eles usavam panela naquele tempo, quantas vezes panela passou pela janela voando, até que as coisas todas chegassem no seu devido lugar. Agora, vai entender que Deus estava por trás de tudo aquilo. Irmãos, Deus às vezes para nos ensinar, Ele toma um caminho que só Ele sabe que aquele caminho é o que vai funcionar. Por isso que não existe norma para você dizer, porque o irmão tinha que fazer assim, eu tinha que fazer aquilo, por que esse irmão fez isso ou por que deixou de fazer. A única coisa que nós temos que fazer é cumprir a nossa obrigação, orarmos uns pelos outros, exortarmos uns aos outros e ajudarmos uns aos outros se vemos que ele está errado. Só isso, nenhum julgamento. Nenhuma condenação, mas deixe só Deus fazer as coisas, porque Ele sabe fazer bem feito. E Deus lhe deu uma esposa pelo nome de Zípora. Ela tinha um também, mas assim sendo, imagino que tudo não estava muito bem daquele lado do deserto por um tempo, quando ambos os seus temperamentos descontrolavam ao mesmo tempo. Suponho que sua concepção intelectual de como a psicologia devia controlar uma pessoa não funcionou muito. Porque quando ele estava em seu caminho para o Egito, vejo que Zípora ainda tinha um temperamento. E ele cortou o prepúcio de seu filho e jogou antes a Moisés e disse: tu és um esposo sanguinário para mim. Deus tem misericórdia. Entenderam? Mas mesmo assim, Deus estava naquele assunto.
E às vezes nós falamos, não, é porque o irmão não escolheu bem, ele deveria ter escolhido a irmã fulana, porque a irmã fulana, até para falar ela pensa, é uma cordeira. Não, para de meter a tua colher. Deixa Deus. Amém? Às vezes, o povo em casa era bastante rude, bastante sertanejo, e eles usavam uma expressão que, antigamente, as pessoas, quando iam separar um frango no terreiro para galo, deixavam bem cristudo. Eles achavam bonito aqueles galos que tinham aquela cristona que chegava alta assim. Então, ele era o galo do terreiro, grande, com aquela cristona, né? E às vezes em casa, quando nós estávamos um pouquinho alterado, meio arrogante, os mais velhos diziam assim, ó, pode abaixar a cristinha, tá? Abaixa a crista. Em outras palavras, Deus sabe como abaixar a crista de cada um. Aí fica lá. Irmã, aham. Hã? E Moisés, o que podia fazer e acontecer, até a mulher estava dando de dedo nele. Ele se sentia um arrasado, um fracassado, um acabado. Aí Deus disse, agora sim. Aí Deus foi atrás dele e disse, agora eu posso trabalhar com o meu escolhido. 160, eu não citei o outro, né? 161, perfeita força, perfeita debilidade. O parágrafo que eu tinha lido antes era, porque a pequena Belém 40, que às vezes as pessoas gostam de acompanhar. Agora vamos para perfeita força, perfeita debilidade, 167, a seguir. Moisés, ele aprendeu muito bem a fraqueza humana. Às vezes nós estamos querendo aprender a ser forte, Deus, pelo contrário, Deus quer que nós aprendamos a fraqueza. Irmãos, isso é o assim diz a palavra de Deus. Se você vai para 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo recebeu aquele espinho na carne, ele orou 3 vezes para se livrar dela. Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você quer ver uma pessoa poderosa? É uma pessoa que se sente fraca, incapaz. Aí Deus disse, agora eu posso pegar ele e levar onde eu quero. E aonde ele for, ele vai assim, de cabeça baixa. Ele não tem graça para levantar, porque ele conhece quem ele é. Ela conhece quem ele é. Ah, que vontade de correr, gritar, pular. Você viu que é sempre na contramão? Mas nós achamos que para Deus trabalhar conosco, nós temos que ser aquela pessoa forte, aquela pessoa, irmão, vou te falar uma coisa para você, aleluia. Às vezes você fala, Senhor, eu não tenho condição nem para o culto. Eu estou tão perturbado, eu estou tão problemático, que olha, eu vou pela fé. Aí Deus disse, isso mesmo, é por aí que você tem que ir, que tudo é feito por fé. E tudo que é feito sem fé é pecado. Então vai que hoje você vai receber a bênção. Mas não, parece que o dia que nós estamos cuspindo fogo, diz, hoje eu vou na igreja, porque hoje a coisa, Deus fala assim, não, você já acha que você já tem, então. Tem jeito de encher mais esse copo? Só mais um pouquinho só para derramar. Agora se ele tivesse vazio. Coisa boa é tratar de quem tem fome. Chega um faminto na sua casa, você diz, irmão, eu não tenho nada, só o que eu tenho aí é o que sobrou aí, o que sobrou do almoço. Pode ser, irmão. Pode ser, meu senhor. Aí você vai lá, põe uma concha de feijão para ele, vai lá na panela e rapa aquele fundo que sobrou, às vezes está tudo colado assim, chega, vem umas bandas coladas com a outra, você coloca em cima do prato, vai lá e quebra na quina da pia, você vira do outro lado, joga um salzinho em cima, e joga em cima com a gordurinha e dá para o camarada, ele dá aquelas colheradas gostosas, e come aquele ovo como se estivesse comendo uma picanha. Não é verdade? Mas você já viu o rico comer?
vai lá naqueles restaurantes onde o garçom tem que chegar assim com a palma da mão, ele é mais um malabarista, né? Tem uns que tem que tacar fogo até na coisa, pô. Aí chega lá, serve tudo aquela coisa, aí eles pegam aqueles talheres com a maior delicadeza e só belisca ali, para não se perder a classe, e vai embora, praticamente não tocou em nada. Aí só passa lá no caixa, passa o cartão. Sem mentira nenhuma, um dia eu fiquei horrorizado. A Grande São Paulo me falou de um restaurante lá no documentário que eu estava vendo. Naquela época, uma refeição custava R$4.000. Só uma frutinha assim vermelha que vem da Itália, que era sobremesa, custava R$400. E às vezes o camarada, para fazer charme, nem comer não come. O garçom olha para ela assim e fala que esses R$400 eu comeria um mês inteiro. É ou não é verdade? E quando nós sentamos aí engomado, e a palavra fala, Deus olha assim e fala, ixi, nossa. Aí ele vê quantas pessoas aí fora que estão com o biquinho aberto, e dizendo, ô Senhor, envia o pastor Paulo aqui, envia o pastor fulano aqui, envia o irmão ciclano aqui, pelo menos um culto para nós de cada 2 meses ou de cada 3 meses. Não me refiro só a mim, muitos lugares que estão lá precisando. E como diz o profeta, Jeffersonville, né, que era a igreja dele, onde o seu ministério acumulava curas, milagres, aí o profeta disse que as pessoas falavam assim, isso de vez em quando é bom, se nós não estivermos muito cansados. Eu sei que eu saí fora um pouco do tema aqui, mas eu espero que a exortação nos ajude, não é? Ele aprendeu muito bem a fraqueza humana, ele aprendeu muito bem até quando Deus o chamou, ele tinha 7 fraquezas as quais poderia empregar como argumento contra o chamado de Deus. Quando Deus disse, você vai lá, ele já tinha decorado, ele disse, eu não posso ir porque eu tenho 7 fraquezas, e com essas 7 fraquezas, como é que eu vou sobressair? Deus disse, é nessa fraqueza que eu vou te fortalecer. Você viu a escritura de 2 Coríntios capítulo 3? A nossa capacidade vem de Deus. Não que sejamos capazes de pensar ou de fazer alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando alguém diz, irmão, tu és um gênio, olha o que você fez. Ele diz, não, irmão, isso aí tudo veio de Deus. Eu não tinha nada. E não tenho nada. Amém? E às vezes quando as coisas estão indo assim, bem, você fala, Senhor, o Senhor conhece o amanhã, eu não conheço, é uma escuridão diante de mim. O que eu devo fazer amanhã? Irmãos, só para você entender o que a ignorância é capaz de fazer. Na época que eu assistia Jornal Nacional, isso coisa de 30 anos atrás, um senhor lá no Nordeste, trabalhando com a sua família e trabalhando duro. Sabe o que ele fazia? Ele pegava todo o dinheiro que a família ganhava, ele ia no banco e trocava tudo em moeda, e foi enchendo o galão e enterrando no fundo da casa dele, porque ele achava que aquelas moedas, por ser daquele material, né, ela nunca perderia o valor. Antes ele tivesse trocado por barra de ouro e enterrasse. Aí depois que ele morreu, todo mundo pensava, esse velho tem uma grande fortuna, ele deixou uma grande fortuna para os filhos foi desenterrar, era tudo galão cheio de moeda, teve que vender por ferro velho, que as moedas nem valiam mais. E você sabe que assim é que muitas vezes os planos que nós fazemos, e Deus diz, se você soubesse do amanhã, esses planos seus, aí ele joga nós lá em Jeremias 33, clama a mim que eu vou te ensinar coisas que você não sabe. Eu sei o que será o amanhã, você não sabe. Estão entendendo? As quais poderia empregar como argumento contra o chamado de Deus. Já estudou você a primeira parte de Êxodo, as 7 fraquezas? Eu a tenho anotado aqui, eu quero que vocês o ouçam. As 7 fraquezas, para encerrar, que Moisés disse que ele não tinha condição de ser um mensageiro. A primeira fraqueza que ele teve foi a falta de mensagem. Ele disse, eu não tenho o que falar para esse povo.
E quando chegar lá e perguntar, quem foi que te enviou? O que eu vou falar para eles? Lembra? A segunda fraqueza que ele teve foi a falta de autoridade. Ele disse, eles não vão me receber. Eles não vão crer em mim. A terceira fraqueza que ele teve foi a falta de eloquência. Eu não sei falar, nem de ontem nem de hoje. Eu não sou homem de falar. Mas Deus já tinha resolvido o problema. Quando Deus manda, Deus sabe o que está fazendo. A quarta foi a adaptação. Ele não se adaptava muito bem. E a quinta foi sucesso. Ele se sentia fracassado. E a sexta foi aceitação. Agora, compare, diz o profeta, as suas com a dele. E veja se você pode subir com aquilo. Veja se você pode tornar-se tão fraco quanto ele era. Senhor, eu não sou bom. Eu não posso falar. Eu matei um egípcio. Eu não posso voltar. Ó, tudo, eles não vão me receber. Eu não tenho nenhuma mensagem. Eu não posso falar. Eu sou lento em discurso. E vê como ele estava? Ele era nada. Irmão, ele havia sido curado. Sim, Deus então poderia usá-lo depois que foi curado. Vê? Estamos vendo? Então, quando somos insuficientes é quando estamos nas mãos de Deus. Quando nós sabemos, sentimos que somos suficientes, é porque não estamos nas mãos de Deus. Amém, meus queridos? Então saímos de lá do Éden. Lá no Éden eles só tinham uma direção. Eles só tinham que guardar o jardim, lavrar a terra, e o restante Deus já tinha dado o comando para eles. Amém? Mas eles preferiram uma ciência, um conhecimento além do que Deus havia dado. E chegou onde chegou. Agora nós ficamos nisso o tempo todo. Agora vem Deus, nos dá um novo nascimento e diz, vocês vão seguir outro tipo de sabedoria daqui para frente. O qual até para vocês poderá parecer loucura o que eu vou pedir para vocês. Mas vocês façam isso. E depois vocês vejam o resultado. Amém? Irmãos, de onde viemos e para onde estamos indo? Essa é a maior sabedoria que uma pessoa pode adquirir. É contar os seus dias com sabedoria. Será que Deus pediu para mim, para você, para vir nesse mundo, nascer, crescer, casar, ter filho, depois ter neto, envelhecer e morrer? Não. Isso é um sistema falido, acabado. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Mas se temos Cristo Jesus, Ele nos dá a sabedoria para saber que nós aqui estamos apenas numa passagem e que um dia essa casa velha vai ser derrubada e já temos uma nova nos esperando para morar por uma eternidade. Agora vai falar isso para um intelectual, para um psicólogo, para um filósofo e tudo mais, e disse, rapaz, você está doido, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, você está doido. Aí você poderia falar, doido está você. Quantos anos você tem? E de onde você veio, para onde é que você está indo? Estão compreendendo? Mas eles não vão entender isso. Mas louvado seja Deus porque nós entendemos. E temos essa rica esperança de um dia tudo isso será vencido novamente. E nós vamos viver eternamente. Está muito gostoso, mas vamos nos pôr de pé. Vamos agradecer ao Senhor. E ore pelo culto de amanhã em Pirapozinho, para que Deus também nos dê graça, né? Você tem uma palavra de agradecimento? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado por tua misericórdia. Meu Deus, como é difícil entender algo como isto. Quando na verdade o sentimento que nós temos com relação ao mundo é de brilhar, é de chegar no pódio, é de chegar em primeiro lugar, é de ser destaques, é de estar debaixo dos holofotes. Este é o lado humano, é a vaidade humana. Mas se tratando do teu reino, o Senhor quer que nós sejamos apenas um local onde tu visitas e opera o teu querer e o teu efetuar. Que possamos ser dirigidos, impelidos a somente falar, fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Meu Deus, ajude-nos a chegar a este ponto. Humildemente nós te pedimos, em um nome de Jesus Cristo.
Amém. Vou em paz, meus queridos, em nome de Jesus. Amém.